Olá, muito bom dia, quarto ano. Bom dia para você que acordou agora. Bom dia para você que já acordou faz um tempinho. Espero que você tenha tomado aí o seu cafezinho, seu pãozinho, esteja tudo em paz, né? Hoje nós temos algumas disciplinas, 3 aulas, né? Nós temos matemática, geografia e inglês. Então, espero que você esteja bem disposto, tomou café, acordou direitinho, lavou bem o rosto, não é? Então, tá? Porque hoje o dia promete, hein? Promete e vai cumprir, se Deus quiser. Então, vamos começar aqui nessa nossa aula, será geografia, eu ia falar matemática. Matemática foi a anterior. Então, livro de geografia na mão, a página é a página 50, todo mundo colocando aí, ó, na página 50, todos colocando na página 50. Eu vou ler o livro e vocês vão acompanhar a ilustração pelos slides, tá bom? Então, enquanto você abre na página 50, eu vou preparar aqui o slide. Vai abrindo seu livro, página 50. Quando eu estiver lendo, eu quero que vocês também estejam lendo, fazendo a leitura silenciosa, né? Não é a leitura junto comigo, não, que duas vozes falando na cabeça da gente dá turbulência aí, né? Então, mas é a leitura silenciosa. Eu leio e você acompanha só visualmente o livro. De vez em quando você vai dar uma olhadinha aqui na ilustração do slide, por quê? Porque ela vai representar aquilo que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. Trabalho no campo e na cidade. Os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural, chamada de campo. Olha aqui, ó, no slide. A área urbana chamada cidade e a área rural chamada de campo. As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Então, meus amores, ó, o que está falando aqui, ó? As pessoas que moram nas cidades, elas têm uma atividade diferente das pessoas que vivem no campo, né? Porque lá no campo as pessoas trabalham com agricultura, com a pecuária, né? Cuidando do gado, criando da roça, né? Cuidando da roça, plantando, colhendo, né? Cuidando dos animais. E na cidade, aqui na cidade, como é o nosso caso, as pessoas trabalham na construção civil, que é o caso da ilustração aqui, trabalham em lojas, são vendedoras, trabalham, por exemplo, nos shoppings, não é isso? Trabalham em clínicas, em hospitais. É claro que no campo tem, por exemplo, um hospital, mas como que eu diria? São poucos os hospitais, então são poucos os funcionários, né? Aí, professora, tem aqui, mas enquanto uma escola lá, são poucas escolas, aqui tem várias, muitas, em toda esquina praticamente tem uma escola. Então, esses trabalhos são mais da zona urbana, da cidade. A cidade é a sede do município. As atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma das outras. No campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas, que são produzidas na maioria das vezes na cidade. Na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas, verduras, etc. Então, aqui, ó, gostei muito dessa ilustração, porque, ó, aqui é a cidade e aqui desse outro lado é o campo. E as pessoas, ó, dependem uma das outras.
é uma troca, né? Porque a pessoa da cidade, ela constrói as máquinas, constrói as coisas que fazem com que os trabalhadores rurais, eles tenham uma comodidade maior, né? Uma facilidade no seu trabalho. E, ao mesmo tempo, as pessoas da cidade consomem as frutas, as verduras, os animais que vêm do campo. Então, é uma troca, ó. Vocês veem essas duas pessoas aqui, ó, elas estão trocando, ó. Então, não existe um trabalho mais importante do que o outro, existem sim trabalhos diferentes, né? Trabalhos diferentes, um dependendo do outro, é uma troca, um depende do outro para viver. Os dois são importantes, todos os trabalhos são importantes. Não importa o quanto se ganha por ele, né? Todo trabalho é importante. Por exemplo, será que você está no hospital e o trabalho do médico é importante, mas o da recepcionista que está lá te atendendo também é muito importante. O do rapaz que faz a manutenção e limpeza também é muito importante. Então, não existe um trabalho mais importante do que o outro. São trabalhos diferentes, que funcionam para o bem de todos. No caso do hospital que eu falei, ou será que o médico está ali para salvar a vida do paciente, mas a atendente está ali para facilitar a vida do paciente. A pessoa da limpeza está ali também para o bem-estar do paciente e também salva uma vida, porque se não tiver um lugar limpo, né, descontaminado, né, que acontece? A pessoa também pode pegar uma infecção, uma coisa e morrer, né? Se a atendente não fizer o trabalho dela, encaixar direitinho o paciente, colocar ele como prioridade, quando ela vê, não, esse aqui tá em passar na frente, esse aqui tem que ser atendido logo, ligar para o médico, olha, tem um caso aqui, entendeu? A atendente também é muito importante. Enfim, né? Tudo, a direção do hospital, né? Que forma aí os horários, que faz com que tudo corra bem. Então, todos são importantes. Então, na vida da gente também. Tanto trabalho na cidade como na, na zona rural, no campo, ele é importante também. É um precisando do outro, né? Das atividades exercidas no campo, nós temos a agricultura, que é o cultivo de plantas para serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimentos. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo, que forma o humus. A decomposição que produz o humus ocorre porque a superfície do solo e tudo o que há nela, resto de plantas, animais, etc., são desgastados pela ação da água, temperatura, calor e frio, chuva, vento e seres vivos que nela vivem. Essa ação faz com que esse material seja quebrado em pedaços menores, que se infiltra e são novamente quebrados em pedaços ainda menores, pela ação das plantas, que nelas conseguem se desenvolver. Quando esses seres vivos também se decompõem e se juntam às partículas já minúsculas, então forma-se o humus. É a presença de humus que torna o solo fértil. Então, gente, o que é o humus? O humus é o responsável por deixar o solo fértil. O que se tem nesse solo para que ele fique fértil, né? Para que ele tenha vida? O que acontece nesse solo fértil? Ele tem alguns ingredientes nele, né? Que são os produtos em decomposição, são restos de plantas, restos de animais, tudo isso faz com que eles produzem essa terra humus, que é boa para o plantio, né? E aí também tem o trabalho da minhoquinha. Teve um ano em uma escola que nós fizemos um trabalho, que era o trabalho da minhoca. Para que a minhoca? Por que a minhoca é importante
para essa terra, esse humus. Vocês sabiam que a minhoca é muito importante para a terra? É muito, 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 muito importante. A minhoquinha, ela vai furando o solo por baixo, ela vai abrindo caminho. Na hora que cai a água, e os nutrientes, a água e os nutrientes em decomposição, os restos de verdura, restos de fruta, restos de bichos que vai que tem que entrar dentro do solo, elas entram através dos buraquinhos da minhoca. A minhoca faz aqueles buraquinhos na terra, ali leva o líquido, a água, leva os nutrientes, pelo caminho que a minhoca faz. Eu achei muito interessante um trabalho que nós fizemos sobre o humus, sobre a minhoquinha. A importância de que um bichinho tão pequenininho tem para a terra, né? Tá vendo? É um trabalho importante, a gente que não se dá conta. Tudo tem tudo tem a sua parte boa. Deus não faz nada que seja para nada. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo tem um objetivo, tudo tem um significado, né? Vamos lá. Existem formas diferentes de cultivar as plantas. Nós temos a monocultura, a policultura e o cultivo de subsistência. Mas o que seria cada um? A monocultura é o cultivo de apenas uma determinada espécie vegetal. É a monocultura. Toda aquela fazenda, aquela região ali, ó, produz apenas uma espécie vegetal. Um tipo, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, ó, na nossa slide. Tudo onde você olhar é cana. Tem regiões, gente, que é a cidade inteira, um estado inteiro plantando cana, né? Principalmente no interior de São Paulo, tem muita plantação, tem muitos canaviais, é a plantação somente da cana, né? Já em Minas Gerais, é a plantação do café, muito café, muito café, eles plantam somente o café. Então, nós temos, essa é a chamada monocultura. Tem a policultura. A policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais. Então, ao mesmo tempo que aqui tem uma espécie, aqui já tem outra, lá atrás já tem outra. É o cultivo de diversas espécies vegetais. E nós temos o cultivo de subsistência. É o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. É assim, é quando você faz a plantação apenas para a sua família comer. É por isso que chama cultura de subsistência, tá? Essa daqui, ó, provavelmente, tá vendo que eles não estão com farda, não estão com nada, porque eles é uma família, eles plantam para o consumo da própria família, não para a venda, tá bom? A rotação de culturas consiste em dividir o solo em diversas áreas. Essa é a rotação de cultura. É quando consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio de rotação de culturas. Cada espécie vegetal retirada do solo, os nutrientes e minerais do que precisam. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo, isso fará com que ele fique empobrecido dos nutrientes que a espécie cultivada retira. Então, tem lugares que eles dividem, vocês estão vendo aqui que até aqui é uma plantação, até aqui é outra, e também acontece muito deles fazerem por época. Uma época eu planto isso, na outra época, em tal mês a tal mês eu planto aquilo, porque cada vegetação ela tem sua espécie de nutrientes. O nutriente entra no solo, então eles acreditam e é realmente, né? Que se você plantar somente um tipo toda a vida, o que acontece? O solo fica empobrecido, porque ele não recebe o nutriente de outras espécies vegetais, já que você só planta a mesma. Então, algumas fazendas, eles trabalham com a rotação de culturas, né? Fazendo
essa rotação, esse uma hora eu planto isso, outra hora eu planto outra coisa, ou então na mesma plantação, ó, eu divido e faço daqui para cá eu faço assim, daqui para ali eu faço assim, eu planto tal coisa, do outro lado eu planto outra coisa, entenderam como que é? Essa se chama a rotação de culturas. Vamos passar para a página 52, falar um pouquinho dos agrotóxicos. Página 52. Hoje, há o uso de fertilizantes para estimular o aumento da produção de plantas para alimentação, além do uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras, e do emprego de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo. O uso do agrotóxico, vocês estão vendo aí essa figura que o rapaz está trabalhando com essa pulverização, né? Tá colocando esse agrotóxico nas plantas, né? O uso de agrotóxico deve ser evitado, pois esses são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo, e também pode causar sérios danos à saúde das pessoas. As plantas podem ficar impróprias para o consumo por estarem envenenadas. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Como há um constante aumento da população para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente. Então, assim, ó, entenda um pouco essa parte quando eu falo de agrotóxicos, né? E também de fertilizantes. O mundo ele sentiu necessidade de usar o fertilizante porque aumentou o número de pessoas no mundo. Então, quanto mais pessoas, eles precisam que tenha mais alimentos. Então, o fertilizante ele faz com que a produção seja mais rápida. Por exemplo, se eu planto banana, eu não sei, não são os dados corretos, tá? Um exemplo. Eu não tenho esse número corretamente. Mas vamos dizer que a banana ela teria 6 meses entre eu plantar e nascer banana. Vai, 1 ano, pronto. Eu tenho banana, eu planto hoje, eu só vou colher banana daqui a 1 ano. Aí eu uso fertilizante e em menos de 1 ano, daqui a 6 meses, eu vou conseguir ter banana, colher essas bananas. Elas vão estar grandes e boas para mim colher. Porque eu preciso ser mais rápida, porque o número de pessoas no mundo cresceu muito. Aí eu uso fertilizante. Fertilizante, eu vou fazer com que as coisas cresçam, nasçam de uma forma mais rápida. Eu vou acelerar o serviço de Deus, vamos dizer assim. Como que eu poderia falar para vocês entenderem? Eu vou brincar de ser Deus, eu vou fazer as coisas de Deus serem mais rápidas do que a que ele fez. Isso é uma boa ideia? É uma boa ideia, ao mesmo tempo ela é ruim. Por quê? Porque os fertilizantes, eles também empobrecem o solo, eles fazem com que as frutas nos causem doenças. Tem algumas pessoas, tem alguns dados que dizem que causa câncer, né, nas pessoas. Essa rapidez, esse aceleramento que as plantas crescem é bom, porque aí fica mais rápido, mais alimento, porque a população está crescendo. Ao mesmo tempo, ela causa doença, né? Ela deixa também o solo pobre, ela empobrece o solo. A água que fica ali naqueles buraquinhos que vai 1 hora, vai chegar nos rios ou vai chegar para a pessoa beber, ela também é contaminada. Assim como os agrotóxicos, né? Qual que é a do agrotóxico? Para que ele é usado? As pessoas usam o agrotóxico para quê? Porque existem pragas que ficam nas plantações, existem certas pragas que ficam nas plantações e essas pragas elas precisam ser mortas. Então, o agrotóxico serve para eliminar as pragas, as coisas que destroem a plantação.
Com isso, como é um veneno, ela também envenena algumas plantas, nos causando, como que é, doenças, né? Vamos lá. Na agricultura, há necessidade de tomar alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para manter o solo fértil. Para acontecer a preservação do terreno, é preciso que em cada replantio o solo seja tratado. Nos casos de determinadas áreas para a exploração de madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. Então, em alguns lugares onde eles tiram as árvores, eles são obrigados a replantar. Para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos para as plantações de frutas, verduras e legumes, como uma fiscalização constante. Veja alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo da colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será criada, não provocar o desgaste do solo por queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem, aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Por quê? Só um agrônomo, meus amores, só uma pessoa especialista, eles vão conseguir fazer de uma maneira que nem prejudique a lavoura e nem prejudique as pessoas, que tanto alimentem a população e que também não mata a população com tanto veneno, né? Então, qual é a melhor pessoa para ver isso? São as fazendas, o campo, trabalhar sempre com os agrônomos, é uma pessoa especialista, estudou para fazer para saber o que é melhor fazer naquela terra. Então, sempre, por isso que é muito bom o estudo, né? Tem um especialista para tudo. Então, se deve procurar um especialista de cada área. Ninguém vai procurar uma professora para salvar a vida lá no hospital, vai. E também nós não vamos escolher um médico para dar aula na nossa sala de aula, vamos? Então, cada um na sua, né? Então, o agrônomo, ele é responsável por isso, por cuidar do solo, cuidar da terra, falar as coisas que pode, que não pode, tá bom? Por isso que se tem o agrônomo. Bom, nossa videoaula foi da página 50 a 53, nós temos atividade nas páginas 54 a 58. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.